Em 2013, 2 espeleólogos se espremeram em uma fenda de 18 centímetros de profundidade em uma caverna sul-africana e desceram para a escuridão. O que eles descobriram no fundo os deixou gelados, ossadas, centenas desses, e não os ossos de um bicho. O ser a que esses restos pertenciam possuía um cérebro menor em comparação com as espécies extintas há 2 milhões de anos. Contudo, sua existência durou apenas 300 mil anos, percorrendo a mesma paisagem de nossos antepassados e respirando o mesmo ar. Mas aqui está o que, em sua essência, abalou a paleoantropologia. Esse hominídeo de aspecto primitivo, uma sombra de corpo pequeno do passado remoto, aparenta ter praticado o enterro deliberado de seus mortos muito antes de qualquer outra espécie além da nossa ser considerada capaz de tal comportamento. A análise de DNA e a investigação forense começaram a desvendar a verdadeira identidade do Homo naledi. E a resposta reformula tudo. No dia 13 de setembro de 2013, 2 espeleólogos amadores exploravam o sistema de cavernas Rising Star, localizado nos arredores de Joanesburgo, na África do Sul. A caverna era bastante famosa na região, sendo popular o bastante para que os entusiastas locais a utilizassem para treinamento. Porém, além das rotas familiares, eles descobriram algo que nunca tinha sido mapeado: uma fenda na rocha com 18 centímetros de largura, somente o necessário para ocupar um corpo humano. Eles entraram de qualquer forma. Após rastejar por 12 metros na total escuridão, eles caíram em uma pequena câmara subterrânea, e havia ossos espalhados pelo chão. Não se tratava dos ossos de um animal que havia entrado e morrido. Trata-se de remanescentes de hominídeos. Eles registraram tudo em fotos e mostraram as imagens aos paleoantropólogos Lee Berger e Pedro Boshoff. O que aconteceu a seguir foi a formação de uma das equipes de escavação mais peculiares já reunidas. Berger fez um apelo a cientistas que também eram espeleólogos experientes, especialmente aqueles de pequeno porte que pudessem se encaixar fisicamente nas passagens. 6 mulheres deram resposta. Como cientistas e espeleólogos, eles compuseram o núcleo da equipe de extração, junto com os 2 descobridores originais. Eles escavaram em 2 etapas. Primeiramente, 3 semanas, seguidas por uma visita de retorno de 4 semanas. O que trouxeram da câmara de Dinaledi era impressionante. Uma única câmara, desconhecida do mundo exterior dias antes, revelou 1.550 elementos fósseis de ao menos 15 indivíduos distintos. Ao longo de centenas de anos, aqueles ossos permaneceram intocados na escuridão. Escavações subsequentes descobriram uma segunda localização no mesmo sistema de caverna. A câmara Lesedi, que só pode ser acessada por uma rota totalmente distinta, forneceu mais 131 fósseis de pelo menos 3 indivíduos diferentes. Ambas as câmaras apresentavam vestígios da mesma população homogênea, nem uma única espécie misturada com outras. Um povo por 2 salas ocultas na mesma montanha. Havia crianças, jovens, adultos de meia-idade e idosos. Cada etapa de uma vida retratada em osso. A preservação foi notável. Crânios com mandíbulas preservadas, mãos e pés encontrados articulados, e pequenos ossos ainda mantidos em suas posições anatômicas corretas após centenas de anos. O site rapidamente se tornou a representação mais abrangente dos elementos esqueléticos já recuperados de uma única localização na África. Continua sendo o único local em todo o mundo confiável e exclusivamente ligado ao Homo naledi. Quando os pesquisadores começaram a examinar os fósseis, ficou evidente que se tratava de algo diferente de tudo o que haviam encontrado anteriormente. Os restos mortais eram humanos o bastante para serem identificados de imediato como pertencentes ao nosso gênero. Porém, os detalhes estavam incorretos, ou melhor, eram estranhos de um modo que não se encaixa em nenhuma espécie conhecida. Características arcaicas lado a lado com o moderno. A anatomia antiga surgiu no mesmo esqueleto
esqueleto como traços relacionados a seres que apareceram milhões de anos mais tarde. Os cientistas que analisaram esses ossos inicialmente supuseram que se tratava de algo muito antigo, um dos primeiros hominídeos, possivelmente. Música, algo do passado remoto que foi selado naquela câmara muito antes de nossa própria linhagem estar completamente formada. Eles estavam equivocados quanto à idade, e esse erro, quando finalmente ajustado, tornaria o mistério bastante mais obscuro. Desde o começo, os ossos narraram uma história contraditória. Pesquisadores que analisavam os restos mortais de Dinaled se depararam com uma criatura que parecia estar presente em vários momentos da evolução ao mesmo tempo. Alguns materiais eram antiquados, como a anatomia relacionada aos australopitecos que viveram na Terra há 2 milhões de anos. Outros eram surpreendentemente modernos e, o mais importante, a combinação não correspondia a nenhuma espécie conhecida. O Homo naledi apresentava características de um mosaico, e a ciência não possuía nenhum modelo prévio para tal. Iniciar com o cérebro. 5 crânios foram recuperados em quantidade suficiente para calcular a capacidade craniana. As medidas variaram de 460 a 610 centímetros cúbicos, com uma média de 513. Para contextualizar, Homo habilis, uma espécie que viveu há cerca de 2 milhões de anos, possuía um cérebro maior. O Homo erectus passou pelo mesmo processo. O cérebro de Naledi era menor que o de ambos, estando mais próximo do australopiteco do que de qualquer coisa que poderíamos classificar confortavelmente como humano. Porém, a dimensão do cérebro por si só narra uma história incompleta. Os endocastes tridimensionais da superfície interna do crânio mostraram que a organização do lobo frontal de Naledi é bastante semelhante à dos membros posteriores do gênero Homo. O lobo frontal controla a utilização de ferramentas, a linguagem e as interações sociais. Embora Naledi apresentasse uma menor quantidade de cérebro bruto, sua estrutura neural indicava habilidades cognitivas que os números sozinhos não conseguiriam prever. Os dentes pioraram a confusão avançar. A dentição de Naledi era surpreendentemente pequena, muito menor do que se esperaria de um hominídeo com um cérebro tão modesto. No padrão de evolução humana, crânios menores estão associados a mandíbulas maiores e mais robustas. Naledi desrespeitou totalmente essa regra. Seus caninos e dentes pós-caninos foram diminuídos, enquanto seus molares apresentaram uma coroa e perfil dentário geral de tamanho reduzido, muito mais derivado do que o indicado por seu crânio. Nesse aspecto, Naledi se diferenciava da maioria dos outros fósseis de hominídeo registrados. Ao se mover para o corpo, as contradições se proliferam. Naledi media cerca de 143 centímetros de altura e pesava em torno de 37 kg, pequeno, mesmo considerando os padrões de sua época. O dimorfismo sexual, que se refere à variação no tamanho entre homens e mulheres, mostra uma diferença de 20% no tamanho sentado para Homo erectus, enquanto a diferença observada em australopitecos é de 50%. Esse grau de dimorfismo costuma estar ligado a espécies com cérebros maiores. Naledi, mais uma vez, se negou a seguir o padrão. Os ombros eram estreitos e primitivos, assemelhando-se mais ao australopitecino do que ao Homo contemporâneo. O baú era estreito, porém as mãos eram algo completamente diferente. Naledi apresentava aderência de precisão, adaptações como um polegar bem desenvolvido, com forte capacidade de fixação muscular, pulso com morfologia apropriada para a manipulação de objetos, características compartilhadas com neandertais e humanos modernos, mas não presentes no Homo habilis. Essas mãos eram capazes de agarrar, manipular e realizar tarefas com controle motor preciso. No entanto, os dedos eram curvados e mais longos em proporção do que os de quase todos os outros hominídeos fósseis. Mãos trepadoras agarradas a um corpo projetado para andar. As pernas e os pés tomaram uma decisão definitiva sobre isso. O fêmur e a tíbia sugeriram habilidade para realizar viagens longas em bipedalismo. O pé era notavelmente parecido com o humano moderno, eficaz para a locomoção
e adaptado para uma vida ao nível do solo. Naledi caminhou de forma ereta, percorreu uma distância. Não se tratava de uma criatura do dossel, era algo no meio de tudo, e isso, como se descobriu, foi apenas o começo do que o tornou notável. Na primeira avaliação do Naledi, a anatomia indicou de forma esmagadora que se tratava de um indivíduo de idade avançada. O cérebro pequeno, os ombros primitivos e a forma arcaica do crânio indicaram um hominídeo de um passado distante. A maioria dos especialistas acredita que a faixa de tempo está entre 1 e 2 milhões de anos, uma relíquia dos primeiros capítulos da evolução humana, acidentalmente selada em uma caverna e mantida preservada. Em 2017, eles dataram os fósseis corretamente, e tudo mudou. 3 dentes e o sedimento ao redor deles foram analisados usando ressonância de spin eletrônico e datação urânio-tório, 2 métodos independentes empregados ao mesmo tempo para confirmar os resultados. A resposta que retornou não foi de 1 a 2 milhões de anos. O Pleistoceno Médio, um período tão recente do ponto de vista evolutivo que quase não é considerado antigo. Música, aconteceu entre 236 mil e 335 mil anos atrás. Para compreender por que essa data é tão desestabilizadora, música, leve em conta o que mais estava ocorrendo no continente africano. Os primeiros humanos anatomicamente modernos estavam começando a surgir. Homo sapiens, nossa própria espécie, estava se formando no mesmo continente em uma área sobreposta quase no mesmo período. Homo naledi, com seu tamanho cerebral semelhante ao do australopitecino e seu mosaico de características primitivas e modernas, não era um ancestral distante de uma era esquecida. Ele foi um contemporâneo. É quase certo que as duas espécies compartilhavam o mesmo ambiente. Seus alcances se cruzaram. É possível que eles tenham se encontrado. Pesquisadores que estudam como essa coexistência poderia ter ocorrido observam que as duas espécies ocuparam nichos ecológicos bastante distintos. Música. Homo sapiens se concentrou em savanas abertas, com uma dieta variada que incluía um alto consumo de carne, processamento extensivo de alimentos e exploração de ambientes de pastagem com eficiência crescente. Por outro lado, Naledi preferia um ambiente diversificado, com fragmentos de floresta, formações rochosas e áreas protegidas. Seus dentes, música, contam uma história diferente, uma história dietética completamente diferente. Os padrões de lascas e desgaste na dentição de Naledi indicam uma dieta composta por alimentos duros e arenosos, raízes não lavadas e tubérculos, nozes, materiais cobertos de poeira e solo. Música. Os dentes precisaram ser excepcionalmente resistentes ao desgaste apenas para suportar essa dieta. Não foram encontradas ferramentas de pedra em conjunto com o Homo naledi. Nenhum. Entretanto, a anatomia da mão, a precisão, a aderência, a morfologia manipulativa do punho e a força do polegar indicam que ele foi fisicamente capaz de produzi-los. Alguns estudiosos sugerem que Naledi pode ter utilizado ferramentas feitas de madeira ou osso, substâncias que raramente se preservam no registro fóssil. Outros propõem que algumas das ferramentas de pedra descobertas na área podem ter sido confeccionadas por hominídeos, uma vez que esta foi a única espécie identificada na região sul-africana durante o início da meia-idade da pedra. A outra possibilidade completamente diferente. A linhagem de Naledi já produziu ferramentas, mas gradualmente deixou de fazê-lo. Em algum ponto durante suas centenas de milhares de anos de sobrevivência isolada, eles deixaram de usar tecnologia. Não porque eles não conseguiram, mas porque não necessito disso. A evolução não premia a complexidade apenas por ser complexa. Recompensa a sobrevivência. E Naledi sobreviveu. O namoro de 2017 também indicou uma população de reduzido tamanho e diversidade genética, evidenciado pela sua baixa variação dentária e aparente restrição geográfica a uma única caverna. Uma linhagem isolada, um remanescente, uma espécie que já estava, talvez, sem tempo, mas que continuava, contra todas as expectativas, a sobreviver. A questão de onde o Homo naledi se encaixa na árvore genealógica humana não tem sido discutida de forma discreta. Foi contestado com uma intensidade que só aparece quando uma descoberta ameaça de fato os quadros estabelecidos. A maioria dos pesquisadores concorda com o que é fundamental.
Naledi faz parte do gênero Homo. Há uma quantidade considerável de evidências para apoiar isso. Sua locomoção era humana, com membros inferiores longos, musculatura glútea robusta e inserções, tornozelos e pés modernos adaptados para viagens bípedes. Suas mãos exibiam manipulações e adaptações compartilhadas com membros posteriores do gênero. Embora pequeno, seu crânio se encaixou na faixa morfológica de Homo reconhecida. Há um consenso razoável sobre a ampla questão da classificação de gênero. Em todos os outros aspectos, a discordância é significativa. Em 2015, Berger e seus colegas afirmaram que o Naledi representava uma espécie genuinamente nova e distinta. Eles registraram características derivadas do Homo presentes em todo o esqueleto, na locomoção, na mecânica da mastigação e na habilidade de manipulação, e concluíram que a combinação era suficientemente única para justificar sua própria designação como espécie. Homo naledi, uma espécie única. Naves e colegas chegaram a uma conclusão distinta em 2017. Ao analisar minuciosamente as características do exame craniano e dentário, eles identificaram notáveis semelhanças com o Homo habilis e o Australopithecus sediba. A interpretação dele sugere que Naledi pode ser uma variedade sul-africana do Homo habilis, em vez de uma nova espécie, caracterizando uma população regional em vez de uma linhagem distinta. Não foi encontrada nenhuma justificativa convincente para a criação de uma nova categoria taxonômica. Irish e seus colegas recuaram em 2018. Sua análise da morfologia da coroa e raiz em todos os espécimes de Naledi revelou um padrão internamente consistente e externamente distinto de todos os outros hominídeos conhecidos, o que só poderia indicar uma espécie genuinamente separada. O argumento era a uniformidade em si. Essa população era muito coerente e distinta para ser encaixada em uma categoria já existente. Em 2016, Schroeder e seus colegas acrescentaram outra camada. Eles observaram uma notável semelhança craniana entre Naledi e espécimes de Homo erectus de cérebro pequeno, especialmente entre os representantes africanos de menor porte. No entanto, eles também observaram que a mandíbula era distinta de qualquer mandíbula já conhecida do Homo erectus. Para acomodar Naledi dentro do erectus, seria necessário expandir dramaticamente uma espécie já altamente variável. A questão mais profunda não é apenas a natureza de Naledi, mas o momento em que sua linhagem se separou. Os candidatos incluem uma ampla variedade. Pode ter se desdobrado durante o período do Homo habilis, indicando um começo divergente no gênero. Pode ser uma irmã taxon do Homo erectus, uma linhagem paralela que evoluiu ao lado dele. Pode ter origem em heidelbergensis. Há até uma hipótese, embora não seja amplamente aceita, de que o Homo naledi possa ter sido resultado do cruzamento entre Homo e Australopithecus tardios. O que cada hipótese tem em comum é o reconhecimento de que Naledi não se encaixa na narrativa convencional da evolução humana. Essa narrativa avança em uma direção: cérebros maiores, maior complexidade, maior sofisticação tecnológica, música. Naledi sobreviveu por centenas de milhares de anos, enquanto espécies de cérebro maior surgiam e desapareciam ao seu redor. Ele o fez com uma mente modesta, sem recursos comprovados, em uma região remota da África Austral. A evolução, como Naledi nos recorda, não é progresso, apenas prossegue. E, por vezes, o que mais perdura é o que menos imaginávamos suportar. A anatomia é notável, a velhice é desestabilizadora. No entanto, nada disso foi o que causou uma profunda perturbação na comunidade científica. Essa diferenciação é inerente à caverna. Descobrir restos de hominídeos em uma caverna não é raro. Cavernas guardam ossos. Eles acolhem os mortos dos necrófagos e dos elementos. Cavernas surgem de forma recorrente no registro fóssil como repositórios de vestígios antigos. No entanto, a câmara de Naledi não é apenas uma caverna. Trata-se de uma câmara que só pode ser acessada espremendo-se por uma fenda de 18 centímetros, rastejando 12 metros, na completa escuridão, e descendo para um espaço que leva cerca de 40 minutos para alcançar a entrada principal, mesmo para espeleólogos modernos equipados com luzes, mapas e equipamentos de escalada. O Homo naledi tinha um tamanho reduzido. No entanto, essa travessia os teria desafiado consideravelmente.
Além disso, é muito provável que não houvesse luz artificial. Dirks e seus colegas realizaram uma análise minuciosa do câmara em 2015 e chegaram a uma conclusão sobre o campo que tem sido debatido desde então. Os corpos foram intencionalmente carregados e colocados. A evidência que eles organizaram foi extensa. Não havia indícios de trauma nos corpos que estavam caídos ou arrastados. Nenhum grande predador conseguiria chegar à câmara pela única entrada conhecida. Além de um pequeno número de roedores, não havia outros restos de animais. Não foram encontradas evidências de inundações, colapso do telhado ou qualquer outro fenômeno natural capaz de transportar 15 pessoas de diferentes idades e estados de preservação para esse local específico. Não foram encontrados poços ocultos. Não existem opções de entrada alternativas. De forma crítica, a qualidade de preservação dos ossos indicava que os corpos foram trazidos para dentro antes que a decomposição ocorresse de maneira significativa. Alguém ou algo os transportou até aí fresco. É nesse ponto que as implicações se tornam quase impossíveis de compreender. Navegando por essas passagens completamente escuras, transportando corpos e fazendo isso repetidamente ao longo do tempo, pois as pessoas físicas não foram depositadas simultaneamente. Música quase certamente exigiria fogo. Controlado, portátil, fogo intencionalmente gerenciado. Em uma espécie cuja morfologia havíamos classificado de forma definitiva como primitiva. O perfil demográfico dos restos mortais reforça o argumento do enterro intencional. Todas as idades estão representadas: bebês, jovens, adultos, pessoas idosas. Essa disseminação não apresenta características típicas de um acidente ou de um evento de predação. Parece uma prática, algo que é repetido ao longo da vida de uma comunidade. Os contra-argumentos são significativos e não devem ser ignorados. Em 2016, Val observou indícios de danos provocados por besouros e caracóis em alguns espécimes, indicando que alguns corpos podem ter se decomposto antes de chegarem à câmara. Ela sugeriu que a mumificação natural poderia contribuir para a qualidade da preservação e que entradas ainda não descobertas não poderiam ser descartadas. No ano seguinte, Dirks e Berger reiteraram a ausência de evidências de fluxo de água e mantiveram sua posição, ao mesmo tempo em que admitiram, de forma bastante franca, a possibilidade de que Homo sapiens tenha transportado corpos de Naledi. Nossos antepassados certamente podiam fazer isso, mas Naledi também era capaz. Chimpanzés choram a morte de seus semelhantes. Eles transportam o corpo do jovem falecido há dias. Um hominídeo com a mesma organização do lobo frontal de Naledi e complexidade social provavelmente tinha profundidade emocional semelhante. Algo entrou naquela escuridão levando seus mortos. O que quer que tenha motivado isso, seja praticidade, luto, ritual ou algo ainda sem nome, música, não deveria caber em um cérebro tão pequeno. Os ossos nos revelaram muitas coisas extraordinárias, mas eles têm seus limites. Eles mostram forma, tamanho, desgaste e danos. Eles indicam comportamento e insinuam habilidade. O que eles não conseguem fazer sozinhos é mostrar com precisão onde uma espécie está inserida na teia da vida, como ela se conecta, no nível biológico mais profundo, com outros hominídeos que dividiram seu mundo. Para isso, é necessário DNA. Sob as melhores condições, a extração de DNA antigo de hominídeos fósseis é uma tarefa desafiadora. O sistema Rising Star Cave impõe desafios específicos. O clima sul-africano não é propício para a preservação genética a longo prazo, como o norte congelado tem sido para o Neandertal e material denisovano. O calor, a umidade e a passagem do tempo contribuem para a degradação da evidência molecular que os pesquisadores mais anseiam recuperar. Porém, o que já foi analisado geneticamente confirma o que a morfologia propôs e, posteriormente, avança. Homo naledi não era uma variante local de espécie já conhecida. Não se tratava de uma população de Homo erectus que havia desenvolvido uma anatomia peculiar devido ao isolamento. As assinaturas genéticas, embora fragmentárias, continuam a apontar consistentemente para uma linhagem que se desviou do tronco principal da evolução humana no início e, posteriormente, seguiu um caminho separado por um período extraordinariamente longo. A pequena variação dentária registrada em todos os espécimes recuperados constitui por si só um indício genético. Refere-se a uma população que era pequena
estava isolada por gerações e vinha se reproduzindo dentro de uma comunidade restrita por um longo período, o que foi suficiente para reduzir sua própria diversidade. Esse não é o perfil genético de uma espécie no seu auge. Trata-se do perfil de um remanescente, uma linhagem que já havia contraído, estreitado e iniciado o lento processo de desaparecimento diante do mundo que concluiu o trabalho. Esse mundo estava se transformando de forma acelerada. Ocorreu uma mudança ambiental significativa no sul da África durante o Pleistoceno médio e final. As pastagens se expandiram para áreas internas das regiões que anteriormente sustentavam os ambientes de mosaico, dos quais Naledi dependia. As manchas arborizadas e rochosas, que ofereciam abrigo, alimento e refúgio para predadores, começaram a diminuir. Uma espécie que já apresenta baixa diversidade genética e uma limitação na distribuição geográfica, quase não possuía proteção contra esse tipo de pressão. Homo sapiens, em seu processo de expansão e adaptação, foi ocasionalmente apontado como o responsável pela extinção de Naledi. A evidência não sustenta essa narrativa de forma convincente. As duas espécies ocuparam nichos ecológicos distintos, com dietas, terrenos preferidos e estratégias energéticas diferentes, o que provavelmente limitou a concorrência direta. O desaparecimento de Naledi se assemelha menos a um deslocamento e mais ao silêncio da incapacidade de uma pequena população em sobreviver em um mundo que se transforma ao seu redor. Pode ter havido mais deles do que se sabe atualmente. O sistema Rising Star Cave é um local singular. É provável que Naledi tenha se espalhado de forma mais extensa pelo sul e centro da África e que fósseis atualmente classificados como outras espécies possam ser reatribuídos a essa linhagem quando o quadro genético se tornar mais claro e completo. Uma coisa já é certa: Homo naledi existiu, sendo distinto e notável. Viveu, refletiu e levou seus mortos para a escuridão. E então, algo entre 236.000 e 300.000 anos atrás, ele partiu. Música deixando apenas ossos, questionamentos e a inquietante indicação de que mal iniciamos a compreensão de nossa própria história. A caverna da estrela ascendente voltou a estar escura e silenciosa. Os ossos desapareceram, mas as perguntas persistem. E não são questões triviais. Eles se referem às raízes do luto, do ritual e do desejo de transportar o falecido para um local significativo, em vez de deixá-lo onde caiu. Homo naledi não deveria ser capaz de realizar nada disso. Apresentava um tamanho de cérebro inadequado, uma morfologia e um perfil completamente incorretos para os comportamentos que as evidências indicavam estar em ação. Além disso, análises de DNA e fósseis corroboraram o que a anatomia havia sugerido inicialmente: uma linhagem distinta, isolada e duradoura, que sobreviveu contra todas as probabilidades, mesmo sendo contemporânea de espécies com cérebro maior que desapareceram ao seu redor. A evolução não segue um caminho específico, é sem destino. Naledi demonstrou que algo pequeno, antigo e peculiar pode persistir, sentir e ter importância. Nesses ossos reside uma questão que estamos apenas começando a escutar.